No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Uma das coisas que nós observamos com respeito a Jesus Cristo é que, na realidade, ele é o Verbo divino, e o Verbo é a palavra. Esta palavra, ela estava no seio do Pai, ela estava no coração de Deus. E diz aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava onde? Com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? É o Verbo divino, é a palavra de Deus. Tudo que ele fez aqui na terra, todas as atividades que ele fez porque ele não tinha uma forma de contradizer a palavra, porque ele era a palavra de Deus. É realmente algo impressionante este modo como Deus, ele identifica a sua palavra conosco aqui na terra. Então, quando você vê Jesus Cristo fazendo o que ele não fez nada fora do centro e da vontade do Pai. Né? Quando ele declara, eu e o Pai somos um, é porque está ali realmente a palavra e o dono da palavra. E o mistério mais importante ou grandioso que nós encontramos aqui neste assunto é justamente o fato de Jesus Cristo, sendo a palavra, vir ao mundo e se encarnar numa pessoa chamada Jesus. A minha voz, a minha palavra, a única coisa que eu posso fazer com ela é gravar num CD, num pendrive e mandar para onde for necessário. Quem é que vai naquele pendrive? É a minha voz, é a minha palavra. Mas a palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. Quando você vê Jesus Cristo citando trechos da Escritura Sagrada com uma precisão tão magnífica e colocando-as sempre no lugar certo, você observa que tudo aquilo que você ouviu escrito no passado, no Antigo Testamento, ali estava agora em pessoa, falando com seus discípulos. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo, na realidade, a voz do Senhor Jesus Cristo, aqui falando conosco pela Escritura Sagrada. Então, se você quer ouvir Jesus falar, abra a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar, abra a Escritura. E a hora que você abrir e começar a ler, você vai ver Deus falando contigo, falando com você. Isto é muito bom. É bom demais. Glória ao nome de Jesus Cristo. Prosseguindo com a nossa meditação nas parábolas preciosas, né? Hoje nós vamos falar sobre o assunto do avarento, ou da avareza. Algo que não é desconhecido de muita gente, não, né? A avareza é um negócio realmente carnal. E nós vamos começar aqui nesse texto onde nós encontramos aqui Lucas capítulo 12. Jesus está seguindo o seu ministério. A multidão está ali acompanhando. Né? Ninguém quer perder nada. Ali, tanto aqueles que estavam ali para absorver, para o seu ensino, para o seu alimento, tinha aqueles que acompanhavam para depois criticar, falar mal e outras coisas mais. E Jesus não estava nem se importando com isso. Ele estava cumprindo a sua missão. Né? E onde ele estava, a multidão estava presente. Todos estavam ali juntos. E justamente o que nós observamos aqui, nesse trecho da Escritura Sagrada, é este ponto interessantíssimo, né? A multidão acompanhando Jesus. Uns vinham doentes, eram curados, outros vinham possessos, eram libertos, outros tinham problemas difíceis na vida, eram solucionados,
somente em tocar e ouvir a sua voz, e ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele estava realizando no meio do seu povo. E numa dessas ocasiões, quando aquela procissão segue Jesus, aquela multidão acompanha, lá do meio da multidão, um moço se aproxima naquele instante de Jesus e faz uma solicitação para ele de um problema de ordem familiar que ele estava atravessando muito sério, né? Justamente no versículo 13. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Fale com meu irmão para que ele reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Irmãos queridos, nós temos um fato realmente que existem algumas versões sobre o assunto, né? Primeira delas é justamente esse irmão, ou tinha um outro irmão que era muito avarento. Este moço tinha um irmão que era muito avarento, ganancioso, que só queria as coisas para ele, não respeitava nem os limites da família. Ali está o próprio irmão que cresceu, que se desenvolveu, que caminhou junto, alguma coisa. Este moço muito esperto, ele não queria repartir os bens. Ou se queria repartir, ele não queria repartir de acordo com o seu irmão, como o seu irmão queria. Pelo seguinte, porque a lei, aí Deuteronômio declara, que o irmão mais velho, ele tem direito a uma porção dobrada da herança. Ele tem direito por lei. Isso é coisa que nem o pai dele poderia modificar, porque era a lei. Que o irmão mais velho tinha direito à herança, a parte dele era dobrada. Ou seja, se, por exemplo, ele tivesse 3 laranjas, 2 eram do irmão mais velho, uma era dele, né, do outro, do mais novo. E esse moço, naturalmente, com essas questões, Senhor, faz de que meu irmão, ele reparta. O que dá a entender é que o que ele queria era uma partilha por igual. Já que somos irmãos, por que não damos 50%? Ele não fica com 50% e me dá 50%. Esse moço aqui também, muito esperto, ele naturalmente queria mais do que ele cabia. E o outro, por seu turno, não abria mão de forma nenhuma. E é possível que ele estivesse até ficando com a maior parte ainda daquilo que lhe competia. Então era uma intriga familiar, era um problema de partilha aqui, de herança, né? E você sabe que nós não estamos aqui, ou Jesus não estava aqui neste mundo, como ele declara, mas diz: Homem, quem me pôs a mim juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, eu não vim aqui para me meter em questão de família, eu não estou aqui para me meter em questão de herança. O meu assunto aqui é tratar do reino de Deus e não de algo aqui da terra, algo deste mundo, algo passageiro, algo que os homens lutam, que brigam, porque mais quem quer. Porque de um lado parece que existia uma avareza incrível e de um outro também, a avareza. Um não queria abrir mão por outro de forma nenhuma. A avareza, ela provoca, infelizmente, esse tipo de intriga. Porque quem mais tem é quem mais quer. Quem possui, quer possuir muito mais ainda. E quando se trata deste assunto de economia, de finança, isso separa os melhores amigos, os melhores irmãos, as melhores sociedades se acabam justamente nesta hora. Quando ninguém quer abrir mão daquilo que acha que é o seu direito, tá? Aquilo que lhe parte, que lhe compete. Então era uma intriga que naturalmente já vinha se enrolando por aí. E esse moço aqui talvez não quisesse até levar isso aos tribunais, porque ele não gastar uma fortuna ainda com advogado e outras coisas mais. Então Jesus, como dava solução para tudo, ele achava que Jesus podia resolver o problema familiar dele, né? E Jesus nesse momento responde: Homem, quem me pôs a mim por juiz, repartidor entre vocês, hein?
Quem foi que disse isso? Que eu estou aqui para julgar essas coisas? Não, isso não compete a mim. Você vai ver mais adiante por que Jesus Cristo ele declarou este ponto aqui da vida desses dois irmãos. Agora, no versículo 15, o Senhor aproveita este momento porque ele não perdia a oportunidade. O tempo de Jesus era tão pequeno aqui na terra que cada momento, cada minuto, cada segundo era de uma importância tremenda e ele queria, naturalmente, transmitir tudo aquilo que fosse necessário para que os homens entendessem e pudessem resolver os seus problemas. Jesus era o tipo de mestre que ele nunca dava o peixe para o camarada. Não, ele ensinava a pescar. Ele dava o caniço com anzol. Ele dava rede para você lançar no mar. Mas ele chegar e dar o peixe para a pessoa, isso ele não fazia. Por quê? Porque se ele der o peixe, amanhã o camarada vem querer peixe de novo. Se ele der o pão, no dia seguinte o elemento vai querer pão de novo. Mas ele ensinava, dava receita de como fazer o pão, ou de como pescar, ou de como plantar, para colher o que ele precisava. Ele não dava o milho já na espiga pronta para alguém, não. Ele dava o grão para o elemento plantar e, enfim, colher aquilo que ele precisasse mais tarde, muito mais ainda. Então nós encontramos aqui o Senhor Jesus dando essas lições justamente para que as pessoas elas aprendessem o modo de vida neste mundo, o relacionamento com as pessoas, como é que as pessoas elas precisam conviver, caminhar, se valorizar. Então ele chama agora os seus discípulos e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha só, onde é que estava a ferida daquele camarada? Onde é que estava o problema daquela família? É aqui que o Senhor começa a revelar o ponto principal daquela disputa, que ia lá se meter naquele problema familiar. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do bem que possui. O elemento acha que quanto ele mais tem, mais ele pode, e quanto mais ele possui, mais ele está garantido no seu futuro, e quanto mais ele consegue tirar dos outros, melhor é para o seu tesouro que vai aumentando. Então ele procura tirar o que ele puder, tira do pobre, tira do necessitado, tira do rico, rouba o que ele pode, porque ele quer o seu celeiro abastecido, ele quer resolver o seu problema. Ele pensa que agindo dessa forma, ele está resolvendo o seu problema. Mas é um mero engano. É um problema que ele aumenta cada vez mais para a sua vida. Né? Então, e propõe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si mesmo. O homem não tinha nem sócios para dividir o problema, para conversar, para verificar, não. Né? Aqui está a questão do avarento. Né? É razoável entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Meus frutos. Olha, na realidade, qual é o papel do avareto? Meu, eu, tudo é meu, até os frutos era ele que produzia. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros. Naturalmente o celeiro já não cabia mais a sua colheita. Edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O homem aqui, ele não divide com ninguém aquilo que ele possui.
Ele não quer saber que se aquele celeiro que ele vai derrubar está atingindo um pobre que está dormindo ali pela biqueira, alguma coisa. Ele quer fazer uma coisa maior para colocar as coisas dele, os seus pertences, a sua produção, aquilo que ele está colhendo. Então nós observamos aqui, ele planeja justamente derrubar o celeiro menor, construir um celeiro maior e colher as suas novidades. Nem Deus entra aqui na parceria do avarento, nem Deus. É como se ele tivesse feito o grão nascer. Você viu na parábola que falamos há 2 dias atrás, a parábola do grão que foi lançado na terra? O elemento chegou lá, lançou o grão na terra e foi deitar, levantou, caminhou, foi para lá e para cá, tudo muito bem. Até que uns dias depois ele passa por ali, o grão começou a brotar. Ele não fez nada para aquele grão brotar. Apenas o que ele fez, o quê? Semeou. Agora o crescimento, o desenvolvimento, a vida para aquela semente, Deus. Mas o cidadão aqui não coloca nem Deus nos seus projetos, nem Deus cabe nos seus planos. Recolherei todas as minhas novidades. A novidade do campo era dele, como se ele tivesse feito o negócio crescer, desenvolver lá no campo. Então, isso aqui é o tipo de pessoa realmente que tem esse espírito avarento, que ele nem reparte aquilo que pertence a Deus, nem o que é de Deus ele reparte. Deus dá capacidade, da sabedoria, da inteligência, da oportunidade, da saúde para que o homem trabalhe. E o homem ganha e nem a parte que compete a Deus, que é o dízimo, até o que é de Deus ele toma, ele fica, ele retém, tudo é dele, ele acha, né? Aqui no versículo 19 ele declara: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa minha alma, come, bebe, folga, te tranquiliza. Então veja só o projeto desse homem. Direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Quantos elementos que matam, destroem, roubam, tiram do pobre. Eles deixam o sistema de saúde completamente na falência. Eles deixam o sistema de segurança falido. Por quê? Porque o avarento, ele toma tudo que ele pode, ele não quer saber das consequências dos seus atos. Não, ele quer saber do seu lado. Tens muitos bens, tem. Conta no exterior, conta no banco, dinheiro enterrado, dinheiro aqui, acolá, tudo muito bem. Estou tranquilo para o resto da vida. Não tenho que me preocupar. Folga, bebe. Mas Deus lhe disse: louco, sem juízo, desprovido de inteligência, incapaz, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Hein? O que você tem preparado para quem será? Este cidadão que tomou tudo da família, o irmão está pedindo agora a sua parte, se de repente a morte bate na porta dele, o que tens preparado para quem será? De repente vai cair tudo de mão beijada na mão do teu irmão. Aquele teu filho que é um verdadeiro vagal, de repente se torna herdeiro de uma fortuna incrível. Você trabalhou a vida inteira, montou o seu celeiro, não dava nem um tostão para a esposa e comprar um vestido novo ali, um sapato novo. De repente você
A morte bate na porta e você não tem o que dizer nada. E um cidadão que nunca trabalhou, que nunca fez nada, nunca te ajudou, te casa com a tua esposa e vai desfrutar o bem que este tolo lutou a vida inteira guardando. O avarento não abre a mão. Ele dá adeus assim, tchau, até logo, com a mão fechada. Aí a morte de repente bate na porta. Louco, desprovido de inteligência. Nesse momento a morte bate na tua porta. E o que tu tens preparado, tens trabalhado, matou-se, né? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pelo contrário, é um rico miserável, é um rico pobre, porque quando o elemento não coloca Deus nos seus planos, ele não passa de que um mendigo espiritual. Ele pode ter o bem material que tiver, mas fora dos planos de Deus, essa pessoa não tem absolutamente nada. É um pobre, é um mendigo, é alguém que infelizmente não sabe usufruir ou dos prazeres daquilo que ele recebeu, né? Agora, aqui no versículo 22, preste atenção. E disse aos seus discípulos, olha para os discípulos que estão andando com ele. Esses discípulos estão caminhando com Jesus, justamente montando aqui o esquema do reino de Deus que vai ser implantado. Jesus veio aqui para, justamente, sempre fala, o reino de Deus é comparado, o reino de Deus é semelhante, e eles estão aqui caminhando com Jesus, porque eles querem, como cidadão do reino, conhecer cada detalhe deste reino. Então disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida, mais importante é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. O seu valor para Deus não está nessa superfluidade, não, mas naquilo que está no seu interior, no seu caráter, na sua vida, daquilo que você está semeando para a eternidade. Considera os corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem tem despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, hein? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Hoje tem tanto tipo de exercício, de física, elemento que aumentar de tamanho, estatura. Quem pode fazer isso, né? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considera o lírio, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que ainda nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio, lá do lodaçal, lá do campo. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã lança fora no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que você precisa delas. Agora verifique essa recomendação de Jesus aqui, que é a chave de todo esse ensinamento. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Com essa expressão aqui, Jesus está eliminando
todo tipo de preguiça. Não, agora Deus vai cuidar de mim, eu não vou fazer nada mais, porque Ele falou que Ele vai cuidar, Ele cuida das aves do céu, Ele vai trazer comida aqui em casa, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida do lírio, Ele vai trazer roupa aqui em casa. Não, não. Essa expressão aqui, buscai antes o reino de Deus. Você agora pode voltar ao princípio dessa história e verificar a queixa daquele homem que disse: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E toda a lição que é dada em cima dessa expressão nos mostra que os homens sofrem, que os homens se enchem justamente desta ganância ou desta avareza, justamente porque não sabem tratar dos assuntos dentro do padrão do reino. Porque se esses irmãos que estão aqui lutando por esta herança, se eles vivessem o padrão do reino, eles iriam verificar que é melhor você dar do que receber. É melhor você distribuir do que você reter. O cidadão do reino não tem esse problema. Justamente porque aquilo que ele faz de acordo com as normas estabelecidas por Deus. Quando o Senhor diz aqui, olha para os animais, não sei bem, nem sei, Ele não está dizendo para você simplesmente ficar em casa parado, aí esperando que a comida vai cair do céu. Não. Um cidadão do reino, sabe o que ele vai fazer? Ele vai com o suor do seu rosto trabalhar para não ser pesado ao seu irmão. E na hora que ele começa a trabalhar, Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe dá força, Deus lhe dá a competência, Deus lhe dá a condição da terra, do clima, para ele trabalhar e tirar do solo o seu sustento. Não é aquele tipo de pessoa que não conhece as normas do reino, que fica montado nos outros, usufruindo dos bens daquela viúva, da cesta básica que aquela senhora ganha, da pensão que aquele viúvo, aquela viúva, ela tem. O cidadão se senta em casa e fica lá usufruindo justamente da pensão da mãe, da avó, da tia, de quem quer que seja. Isto não é norma. Isto não são normas, não é padrão do reino. O padrão do reino diz, vai ter com a formiga. Verifica que ela colhe justamente numa época de seca, porque quando a chuva vem, ela não tem condição de fazer o seu trabalho. Deus não proíbe você ter a sua poupança. Ele não proíbe, e nem é pecado, você guardar aquilo que você puder. Ele não proíbe isso, ele proíbe sim a usura, a ganância, quando você pensa que tudo é seu e tudo que tem que girar em torno da pessoa. É justamente isso que ele tem que buscar em primeiro lugar o reino, ou seja, viva de acordo com o padrão do reino. Agora tem outros que pegam essa expressão, buscai antes o reino de Deus, e eles ficam simplesmente dizendo, olha, eu vou cuidar do ciclo de oração, eu vou orar, eu vou passar o dia na presença do Senhor, mas como aquela senhora que sai de casa e diz, marido, eu hoje tenho uma consagração, vou passar a semana inteira na consagração. Muito bem, vá, passe a semana inteira na consagração, e você vai ver que daqui a pouco o seu marido tem outra pessoa dentro de casa. Não é assim. O reino de Deus não se faz dessa forma. Não. Não troque os valores. A Bíblia diz para o cidadão ou para a cidadã do reino que a mulher casada, ela cuida da sua casa e do seu marido. Agora você começa a querer utilizar sistemas que não são o padrão do reino ou padrão divino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, não é você ficar o tempo todo em contemplação, semanas inteiras de jejum e consagração. Isso não é buscar o reino, não. Isso é um dever que você tem de orar,
de jejuar, de buscar o Senhor, isto sim, mas não que isso seja buscar o reino. Buscar o reino é viver alinhado com o padrão do reino. E se você quiser saber onde está o padrão do reino, leia Mateus capítulo 6 e você vai ver o sermão do monte. Bem-aventurado, bem-aventurado. Você vai ver que as bem-aventuranças, elas surgem justamente do tratamento, da fidelidade, da justiça. E isto sim é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é você reconhecer o próximo, é você valorizar a pessoa que está do seu lado. Não, mas essa história de buscar o reino, não, eu tenho que pregar porque eu vou buscar o reino de Deus primeiro. Meu filho, daqui a pouco você está batendo na porta dos outros pedindo uma cesta básica, pedindo lá da igreja pastor, olha, eu preguei o evangelho a semana inteira e não tive tempo de trabalhar, então eu preciso de uma cesta. O reino de Deus dessa forma? Não. Quando você procura colocar as coisas no seu devido lugar, fazer o seu dever de casa, cumprir o seu papel de marido e a esposa, o de esposa, o de filho, na medida em que nós vamos trabalhando honesta, sincera, correta e justamente, você está buscando o reino de Deus. A intriga daqueles irmãos é justamente porque o reino deles era um reino terreno, era um reino materialista, era um reino da posse, é um reino da grandeza material, mas eram pobres. O Senhor diz aqui que eles eram pobres espiritualmente. Não é isso que é o padrão do reino de Deus, não. Agora, se aqueles dois rapazes fossem convertidos e se estivesse acompanhando Jesus e procurando descobrir qual é o padrão do reino, eles não estariam encrencados, eles não estariam pedindo auxílio para ninguém, não estariam levando o irmão, levando outra à justiça, não, porque um reconhecia, meu irmão, você é meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. O papai morreu, deixou aqui uma herança para nós dois, então vamos fazer a coisa de acordo. Né? Olha, eu tenho direito a 2/3, você tem direito a 1. Então faz o seguinte, eu vou ficar com 1, você fica com 1, e esse aqui que está sobrando, nós vamos trabalhar com ele para repartir entre nós. O cidadão do reino, ele busca o reino desta forma. Ele procura viver desta maneira. Entendeu? Agora, pessoas confundem. Pessoas confundem o reino de Deus com o reino aqui da terra, com o que é material, com o que é materialismo, essas coisas todas. Não, não é nada disso. E se confundem as coisas no sentido espiritual, que tudo é espiritual, tudo é espiritual. Não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cumprindo o mandado de Deus. Tudo muito bem, meu filho. Agora, quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, vive do evangelho. Quem trabalha no altar, vive do altar. Tudo muito bem. As ofertas que eram destinadas para o altar, aquilo era repartido entre os levitas. Mas nem todo mundo era levita. Todos eram judeus. Mas cada qual tinha que trabalhar, fazer a sua parte. E todos tinham o mesmo direito no reino. Então é isto que o Senhor quer de mim e de você. Que você viva em busca do reino de Deus, como? Vivendo o padrão divino, o padrão humano, o padrão que Deus estabelece para o cidadão do céu. Aquele que, porventura, acha que é o grande, que é o maior, é aquele que serve, é aquele que auxilia, é aquele que sustenta. Esse é o maior. Não é aquele que se senta numa poltrona, coloca ali uns cabos para 4 elementos carregar. Olha, aqui vem chegando agora o doutor fulano. Meu filho, essa pessoa está bem distante do reino. Então nós precisamos entender o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não fique aí dia e noite de joelho, lendo a Bíblia 24 horas por dia, enquanto isso a conta da luz está chegando, a conta da água está chegando, a promissória da casa está chegando, e o que vai... Não, Deus vai mandar um recurso. Vai! À medida que você se levantar daí e começar a trabalhar, Ele vai te ajudar. Ele vai mandar chuva, a semente vai crescer, a lavoura vai desenvolver, você vai fazer uma grande colheita.
É isto. A ave não tem por que fazer isso, mas você pode perfeitamente fazer a sua parte. A própria ave, que o Senhor está dizendo que não semeia nem ceifa, se ela ficar sentada lá no galho do pau, esperar a comidinha na boca dela mesma, meu filho, ela vai morrer de fome. A própria ave, ela tem que voar e ir ao encontro da semente ou do alimento onde ela sabe que tem. Ela tem que se mover, ela tem que fazer alguma coisa. Agora ficamos aqui lutando, brigando por aquilo outro. Meu caro, o reino de Deus ele é diferente. Não é dessa forma, não é desta maneira. Agora, diz o Senhor finalizando aqui para mim, para você, versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Estamos caminhando para este reino. Agora, quando você chegar lá no reino, quando você for vivenciar o reino de Deus, você não vai ver irmão brigando com o outro por causa de terreno, por causa de propriedade, por causa não. Porque esses já ficaram do lado de fora. Esses briguentos não tem como entrar no reino. Lá vai entrar ovelhas. Vai entrar uma igreja santa. Essas pessoas beligerantes, guerreiras, que estão aí querendo tomar o terreno do outro, a propriedade do outro, e o bem do outro, o dinheiro do outro, a ganância, este aí, meu filho, o Senhor simplesmente vai dizer para esses, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi nem preparado para você, foi preparado para o diabo. Agora você vai para lá de atrevido que você é. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Diz aqui o texto bíblico que ele conhece tudo aquilo que você precisa. Quando você faz a coisa certa, ele sabe que você precisa de uma casa. Ele sabe que você precisa de um carro. Mas esse carro não vai mais ser na porta da sua casa aí. Essa casa não vai dizer, olha, está aqui a chave da sua casa. Não. Ele vai te dar todos os recursos para você comprar a sua casa, comprar o seu carro. Ele vai abrir as portas. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Faz a coisa certa. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Pai Celestial, nós te glorificamos por este momento tão precioso, Senhor. Por estarmos aqui meditando na tua palavra, as tuas grandezas, os teus ensinamentos saudáveis para a nossa vida. Nos ensina cada vez mais e mais a fazer a tua vontade, estar no centro desta vontade, Senhor. Olhar para o nosso semelhante como um irmão que vai morar conosco no reino eterno. Alguém que desde agora já vive o clima do reino. Não nos deixa nos angustiarmos com coisas desta vida, que tudo vai ficar para trás. Aquele celeiro enorme, abarrotado, e de repente, quando você está fechando a porta do celeiro, a morte aparece. E simplesmente pergunta, o que tens preparado para quem será? Triste, né? É triste, né? Lutar a vida inteira por bens materiais, de repente a morte chega e você não poder levar um grão do milho que você tem no seu celeiro. Guarda o teu povo, Senhor, sustenta cada um pela tua bondade. Nos ajuda a viver o padrão do reino. Abençoa esse meu irmão que está conosco nesta hora, a sua família. Abençoa a sua propriedade, o seu pão de cada dia. Não nos deixes andar angustiados por coisa alguma desta vida, mas viver o padrão do reino, Senhor. Vem ser conosco, vem nos sustentar, vem nos guiar pela tua infinita misericórdia e pela tua bondade. Deus, eu te peço ainda pela cidade de Campinas, pelo prefeito desta cidade.
olha para o teu servo, Senhor, e dê sabedoria para lidar com essas questões tão difíceis que estamos atravessando. Abençoa os seus assessores, abençoa os vereadores de Campinas, abençoa os pastores dessa cidade, abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa a reunião do Conselho de Pastores que vai haver depois de amanhã. Senhor, que os teus filhos possam ali se portar na tua presença e glorificar o teu santo, eterno e precioso nome, Senhor. Nos ajude a fazer a tua vontade, a buscar o teu reino enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pai, também te peço pelas autoridades do nosso Brasil, pelo presidente da República, cobre o teu filho com o teu precioso sangue, Senhor. Cobre. Envia nesse momento, Senhor dos Exércitos, recursos do céu e protege o presidente da República. Que essas potestades malignas que sondam, que rondeiam Brasília e o Brasil e o mundo, que sejam afastados em nome do Senhor Jesus Cristo. No teu santo nome nós repreendemos qualquer potestade maligna que paira sobre a vida daqueles que estão na linha de frente, tentando distorcer o direito da viúva, do pobre necessitado. Senhor, ajuda para que eles entendam que o que é certo e o que é errado, e não vir truncar os valores, mas viver um padrão de acordo com a tua palavra. Deus, continua conosco, abençoa a minha casa, minha família, meus filhos e netos, abençoa o Instituto Bíblico, os alunos que hoje retornaram às suas aulas, que com as videoaulas enviadas pelos professores, Senhor, guarda cada um, Senhor, dá sabedoria aos teus filhos que estão se preparando para a vida ministerial, e que logo, logo, ao passar esta epidemia, a igreja vai se levantar com mais poder. Muitos têm se levantado contra a igreja, mas a igreja é superior a qualquer sistema, a qualquer pessoa desta vida, porque eles vão passar, eles vão morrer, e a tua igreja continua triunfante. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Se conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.